Olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que agora juntos possamos considerar uma parte importantíssima da nossa reunião. Vamos juntos considerar agora a reunião Vida e Ministério Cristão, onde nós teremos Jó Espiritual, Faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então, vamos para o nosso vídeo. Vamos juntos agora encontrar jóis espirituais. Vamos iniciar fazendo a leitura da primeira pergunta da apostila. Então, o texto 2 Reis, capítulo 10, versículo 29 e o 31, que diz assim: Mas Jeú não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, no que se refere à adoração dos bezerros de ouro que ficavam em Betel e em Dan. E o 31: Mas Jeú não teve o cuidado de andar na lei de Jeová, o Deus de Israel, de todo o coração. Ele não se desviou dos pecados que Jeroboão tinha levado Israel a cometer. Então a pergunta: o que aprendemos com o erro de Jeú? Então a resposta resumida é: jamais podemos considerar infalível a nossa relação com Jeová. Devemos estudar todos os dias a palavra de Deus, meditar e orar, para que possamos sempre andar na lei de Jeová. Então agora a segunda pergunta, na leitura da semana, que jóia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então o primeiro texto que nós podemos destacar é o capítulo 9 e o versículo 11, que diz assim: Quando Jeú voltou para junto dos servos do seu senhor, eles lhes perguntaram: Está tudo bem? Porque aquele louco veio falar com você. Ele lhes respondeu: Vocês conhecem esses homens e o seu tipo de conversa. Então os irmãos de Jeú identificou aquele profeta como louco. E Jeú disse: Vocês conhecem o tipo de conversa. Lição para nós: hoje, como cristãos leais e dedicados, nós somos, às vezes, identificados como loucos. No entanto, as pessoas conhecem a nossa mensagem. A nossa mensagem, assim como a do profeta, é de salvação, libertação e vindicação da soberania de Jeová. Não se envergonhe por isso. Antes, dê muito valor de ser reconhecido como louco. Vamos fazer a leitura agora do capítulo 9 ainda, mais um pouquinho à frente, o versículo 20, que diz assim: E o vigia informou: O mensageiro chegou a eles, mas não voltou. Pelo modo de guiar o carro de guerra, deve ser Jeú, neto de Ninsi, pois ele guia como um louco. Jeú, ele foi identificado de longe pelo modo de como estava guiando seu carro de guerra, como um louco, evidenciando assim seu zelo em cumprir sua tarefa. Lição para nós: nós, como verdadeiros cristãos, somos conhecidos pelo povo como louco. Que assim seja, pois para Jeová estamos evidenciando o nosso zelo na pregação, de pregar de casa em casa, em época favorável ou em época dificultosa. Então que as pessoas nos reconheçam pelo nosso modo de ser e nosso modo de agir sempre em favor de Jeová. Vamos agora passar para o capítulo 10 e vamos fazer a leitura do versículo 15. Capítulo 10, versículo 15 diz assim: Seguindo adiante, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Jeú cumprimentou e disse: O seu coração está plenamente de acordo comigo, assim como o meu coração está com o seu? Jonadab respondeu: Está. Então dê-me a mão. Assim, ele lhe deu a mão e Jeú puxou para dentro do seu carro de guerra. Jonadab, ele apoiou prontamente
a Jeú subindo em seu carro de guerra, pois ele também desejava que a vontade de Deus fosse realizada. Lição para nós: nós, como sendo da grande multidão, apoiamos a Jesus Cristo, que é considerado como o Jeú moderno, e seus seguidores ungidos, para que assim possa ser cumprido também a vontade de Deus. Então, quando nós apoiamos prontamente tanto a Jesus quanto aos ungidos, estamos com o nosso coração plenamente de acordo. Vamos fazer agora a leitura do 17 do capítulo 10, que diz assim: Então Jeú chegou a Samaria e matou todos que restavam da casa de Acabe em Samaria. Eliminou todos segundo a palavra que Jeová tinha falado a Elias. Jeú ele cumpriu exatamente o que Jeová ordenou, acabando com os inimigos dele e com a idolatria. Lição para nós: assim como Jeú, devemos rejeitar qualquer tipo de coisa errada. E quando se trata da nossa devoção a Deus, aí devemos agir imediatamente, de maneira corajosa e resoluta. Nunca tolerar nenhum tipo de rivalidade para com Jeová, mas sempre cumprir exatamente aquilo que nos é ordenado. Vamos encontrar ainda mais uma lição, agora no versículo 29, ainda do capítulo 10. Então, o versículo 29 diz assim: Mas Jeú não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, no que se refere à adoração dos bezerros de ouro que ficavam em Betel e em Dan. Embora Jeú ele cumpriu com zelo os propósitos de Jeová, ele continuou praticando pecados. Lição para nós: Jeová hoje também ele pode usar pessoas, governos ou autoridade para cumprir o seu propósito, mesmo que não sirva a ele. Então, se você vê alguém fazendo o que é certo, mesmo não sendo cristão, não condene, pois essa pessoa pode estar sendo usada por Jeová e, às vezes, sendo usada para te ensinar uma lição. Então, fique atento e não esnobe outros, pois essa pessoa pode estar sendo também usada por Jeová. E ainda podemos encontrar ainda mais uma joia espiritual nesse capítulo 10. No versículo 32 diz assim: Naqueles dias, Jeová começou a tirar o território de Israel, pedaço por pedaço. Hazael continuou a atacá-los em todo o território de Israel. Jeová, não vendo mudança significativa na vida de Jeú, ele começou a fazer com que o seu reinado fosse lentamente sendo atacado e perdendo território. Lição para nós: Jeová ele nos dá a liberdade de fazer aquilo que queremos de acordo com sua palavra e seus propósitos. Mas quando o nosso coração se desvia e a gente começa a fazer aquilo que desagrada a Ele, também podemos sofrer algum tipo de consequência desastrosa. Então, para que isso não aconteça, sirva a Jeová com lealdade, obedeça os seus mandamentos. E tenha certeza que você sempre será bem-sucedido. Vamos agora iniciar fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério. Primeira conversa. Use o assunto da primeira conversa que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Deixe uma publicação do kit de ensino. E depois vamos fazer a análise da lição 1. Então a primeira conversa ela fica assim. Então Joel é o publicador, ele começa dizendo: Bom dia, me chamo Joel, sou uma testemunha de Jeová e hoje estamos fazendo uma pergunta que afeta todos nós. Como você se chama? Então o morador se chama Amós. Então Amós diz assim: Bom dia, me chamo Amós. Então Joel continua: Amós, cada dia que passa vemos que tanta violência como as guerras estão aumentando. Podemos ver o que está acontecendo lá na Ucrânia. Você acha que um dia a violência e a guerra não vão mais existir?
Então Amós ele diz assim: eu tenho minhas dúvidas, pois por mais que desejamos que seja verdade, é algo que já acontece há muito tempo. Então Joel diz: obrigado pela sua opinião, mas veja o que me ajudou a ter um pensamento positivo. Então faz a leitura do Salmo 37, 10 e 11 e depois diz assim: notou, Amós? A Bíblia nos diz que os maus serão eliminados. Concorda comigo se não houvesse pessoas ruins na terra, nem a guerra e nem a violência existiria? Então Amós diz: sim, com certeza. Então Joel ele continua: muito bem. Sabendo disso, que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Gostaria de lhe responder essa pergunta numa próxima conversa. Até lá, vou deixar com você esse folheto. O sofrimento vai acabar algum dia? Tenho certeza que você vai gostar. Então aqui a gente finaliza a primeira conversa, E agora vamos fazer a análise da lição 1, que é comece bem. Então você deve fazer, logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas e deixe claro qual é o assunto. Então aqui tem 3 pontos que pode ser seguido para que possa alcançar esse objetivo. Deixe as pessoas interessadas, deixe claro o assunto e mostre por que o assunto é importante. Então conseguimos perceber que o Joel usou muito bem esse ponto, Deixe a pessoa interessada. Aqui diz assim, faça uma pergunta, use uma história do dia a dia ou fale sobre uma notícia. Então ele fez uma pergunta e dentro dessa pergunta ele colocou a Ucrânia, um país onde está acontecendo guerras. Então ele deixou claro qual era o assunto que estava permeando aquela conversa. E nas ideias aqui diz assim, ao se preparar, pense em assuntos que preocupam ou interessam as pessoas. Então podemos dizer que esse acontecimento atual de violência, guerra, é único, está acontecendo atualmente e as pessoas sempre vão estar interessadas em querer entender quando isso vai acabar. Então podemos dizer que Joel ele foi muito bem na sua designação. Vamos dar continuidade então na parte Faça Seu Melhor no Ministério e vamos falar agora sobre a revisita. Na apostila diz assim, use o assunto da revisita que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o nosso curso grátis da Bíblia e ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre. Use o vídeo como é um estudo bíblico, sem mostrar durante a parte. Depois, comente algo sobre o vídeo. E o ponto a ser considerado é o ponto número 12. Então a revisita ela fica assim. Então Joel inicia. Então, Amós, vamos ver o que diz Apocalipse 21, 3 e 4, que vai nos ajudar a responder aquela pergunta: que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Veja só o que diz. Então faz a leitura de Apocalipse 21, 3 e 4 e depois pergunta: o que achou do que ouviu, Amós? Então Amós vai dizer: achei muito bom. Confesso que ainda não tinha ouvido isso. Então Joel diz: algo que pode lhe ajudar a entender melhor sobre o que podemos esperar para o futuro é fazendo um curso gratuito da Bíblia. Veja só esse vídeo, como funciona, e você vai conseguir entender bem melhor. Então você mostra o vídeo, Após o vídeo você diz: percebeu como é interessante? Você pode fazer esse curso gratuito tanto presencialmente ou por videoconferência no local e na hora que você desejar. E essa brochura aqui, Seja Feliz para Sempre, aqui na lição 2.2, mostra a promessa de Deus para o futuro. Na próxima visita, irei te mostrar o que pode ajudar você a entender a Bíblia. Então aqui a gente finaliza a revisita. Eu fiz ela um pouco curta, mas compreendendo todos os passos da brochura. Da apostila. Quer falar para a pessoa sobre o curso, foi feito, oferecer a brochura, ok, e usar o vídeo, como é um estudo bíblico, e depois fazer um comentário. Então esses passos foi seguido. E agora a lição 12, ela diz assim: seja simpático e mostre que se importa.
Então, mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. E durante a revisita a gente conseguiu perceber que foi exatamente isso que o Joel tentou fazer, né? Ele mostrou várias formas dela poder entender melhor a palavra de Deus, para que assim ela possa ter uma vida significativa, conhecendo a Jeová. Então conseguimos perceber que Joel usou muito bem o primeiro ponto, né? Pense nas pessoas. Imagine os problemas que elas enfrentam e como elas se sentem. E o segundo ponto, pense no efeito de suas palavras. Procure encorajar, fortalecer e consolar. Então, podemos perceber que esse era o objetivo de Joel durante a sua parte. E agora vamos passar para a última parte da sessão Faça Seu Melhor no Ministério, que é o discurso. Está baseado na Sentinela, 15/5/2013, página 8 e 9, parágrafo 3 ao 6. E o tema: Imite o zelo de Jeová e de Jesus. E no final vamos fazer a análise da lição 16. Então o discurso inicia assim: Talvez você, quando criança, seu maior orgulho era ser igual ao seu pai, pois ele era o exemplo perfeito de um pai amoroso. E você esteve certo em pensar assim: com o nosso Pai Celestial não é diferente. A partir do momento que passamos a conhecer o seu jeito de agir e pensar, queremos também seguir o seu exemplo. E algo que podemos adquirir na nossa vida como cristão, por seguir o exemplo de nosso Pai Celestial, é o seu zelo. Observe só o que diz Isaías 9:7. Então faz a leitura do texto e depois continua. Esse versículo mostra o vivo interesse de Jeová na salvação da humanidade. E esse zelo deve se estender a nós, servos de Deus. Devemos ter diligência, empenho, entusiasmo pela obra do reino, que Jeová nos comissionou. Nós temos o privilégio de sermos colaboradores de Deus, como mostra 1 Coríntios 3:9. Então esse texto é só citado, você não faz a leitura. Depois você continua. O Filho de Deus, o nosso Rei, também deu um exemplo perfeito de zelo e perseverança no ministério. Mesmo passando por uma oposição dolorosa, ele manteve o zelo no ministério e viveu isso até o último dia de sua vida, dando para nós um excelente exemplo. Diante desses dois exemplos de zelo, se pergunte: o que posso fazer para ter esse mesmo zelo no ministério que tanto Jeová como Jesus demonstrou? A resposta se encontra em Daniel 2:45. Então faz a leitura do texto e depois diz assim: Quando Daniel revelou para Nabucodonosor o fim do seu reinado, em extensão, ele mostrou como nós hoje estamos perto do fim. E saber aonde nos encontramos na corrente do tempo nos faz ver o quanto necessitamos ajudar as pessoas a ter uma esperança para o futuro. Por isso, nós precisamos de zelo. Nós somos únicos que levamos esperança real para o futuro, baseando sempre na palavra de Deus. Sendo assim, guarde esse texto no seu coração, Romanos 12:11, que diz assim: Sejam diligentes, não preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, trabalhe como escravo. Com as bênçãos de Jeová, você sempre terá o zelo para fazer a sua vontade. E no futuro, você verá o quanto valeu a pena seguir o exemplo de Jesus e de Jeová. Então aqui a gente finaliza o nosso discurso. Então vamos fazer agora a análise da lição. Então a lição 16, concentre-se em coisas positivas. Então, concentre-se na solução, não no problema, fale de coisas que encorajem as pessoas. E no último ponto diz assim, use a palavra de Deus. Chame a atenção para o que Jeová fez, está fazendo e vai fazer pela humanidade. Isso dá esperança e coragem para as pessoas. Então, durante o discurso, foi mostrado que Jeová é zeloso, Jesus é zeloso, e isso, em extensão, faz com que nós também sejamos zelosos. Então, isso nos dá esperança e coragem, e com certeza vai nos ajudar a ter pensamentos positivos
e não negativos. Então, com base nisso, podemos dizer que também foi aplicado bem o ponto da brochura. Então vamos iniciar fazendo a leitura do resumo, que diz assim. Resumo não, introdução. Como você se sente quando um amigo te dá um presente? Provavelmente, você fica muito feliz e quer mostrar para o seu amigo que gostou do presente. Jeová e Jesus nos deram o melhor presente que poderíamos receber, o resgate. Como podemos mostrar gratidão pelo resgate? Então vamos fazer a leitura do ponto 1. A Bíblia promete que todo aquele que exercer fé em Jesus pode viver para sempre. Mas o que significa exercer fé? Significa mais do que apenas ter fé em Jesus. Também precisamos mostrar nossa fé pelas decisões que tomamos e pelas coisas que fazemos. Quando mostramos por meio de palavras e ações que temos fé, fortalecemos nossa amizade com Jesus e com o Pai dele, Jeová. Então a pergunta do ponto 1, qual é uma maneira de mostrar que damos valor ao que Jeová e Jesus fizeram por nós? Então a resposta, precisamos exercer fé em Jesus. E nós demonstramos essa fé por meio de nossas decisões que tomamos. E também devemos aumentar a nossa amizade com Jesus e com Jeová. Leitura do ponto 2. Na noite de morrer, Jesus disse a seus seguidores como mostrar gratidão pelo seu sacrifício. Ele disse para eles se reunirem para uma ocasião especial que a Bíblia chama de Ceia do Senhor, também conhecida como a celebração da morte de Cristo. Jesus queria que seus apóstolos e todos os cristãos verdadeiros que viessem depois se lembrassem que ele deu sua vida por nós. Por isso, ele ordenou: persista em fazer isso em memória de mim. Quando você vai à celebração, você mostra a sua gratidão pelo grande amor que Jeová e Jesus têm por nós. Então a pergunta: que ocasião especial nos ajuda a mostrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por nós? Então a resposta é quando nós vamos à ceia do Senhor, à celebração da morte de Cristo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos lembrando, estamos sendo gratos pelo que Jesus fez por nós. Aprenda mais. Veja outras maneiras de mostrar que você dá valor ao grande amor que Jeová e Jesus mostraram por nós. Veja também por que a celebração da morte de Cristo é tão importante. Ponto 3. Maneiras de mostrar gratidão. Imagine que você está se afogando e uma pessoa vem te salvar. Será que você ia simplesmente se esquecer do que essa pessoa fez por você? Ou ia fazer de tudo para mostrar gratidão pelo que ela fez? Temos a esperança de viver para sempre por causa de Jeová. Vamos fazer a leitura 1 de João 4, do 8 ao 10, e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então o texto diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por meio disto, se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Então a primeira pergunta: por que o sacrifício de Jesus é um presente especial? Bem, de acordo com o texto, nós não amamos a Jeová primeiro para que pudéssemos receber esse presente. Na verdade, Jeová nos amou. Então, por esse fato, nós somos muito gratos a Jeová, porque nós não tínhamos necessidade de ter esse rico privilégio. Mas Jeová, pelo seu imenso amor, ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Segunda pergunta: como você se sente ao saber do que Jeová e Jesus fizeram por você? Devemos nos sentir gratos.
E essa gratidão tem que vir embutida por obras. Não que obras irá lhe salvar, mas é o que nós aprendemos no ponto 3. Quando alguém te salva, você é grato, você não se esquece. Você sempre quer fazer algo pela pessoa. Isso acontece com Jesus. Jesus nos salvou. Então a pergunta é: o que você vai fazer por ele? Como é que você vai mostrar que você é grato? Então isso vem através de obras. Então, se você é salvo, as obras têm que estar em você também. Continuando, como podemos mostrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por nós? Então vamos ler dois textos, 1 Coríntios 5,15 e 1 João 4, 11, 5 e depois o 3. Então 2 Coríntios 5,15 diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. 1 João 4,11 Amados, se foi assim que Deus nos amou, então nós também temos a obrigação de amar uns aos outros. E o 5,3 Pois o amor a Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Então, com base no que você leu, o que podemos fazer para mostrar gratidão? Então, 2 Coríntios mostrou que nós não devemos viver mais para nós, mas viver para Jesus. Então, fazer a vontade de Cristo. 1 João 4,11 aqui fala que nós temos a obrigação de amar a outros. E 1 João 5,3 que nós devemos obedecer aos mandamentos de Cristo. Então, viver para Cristo, obedecer aos seus mandamentos e amar o próximo. O ponto 4 diz assim: imite a Jesus. Outra maneira de mostrar gratidão é por imitar a Jesus. Então vamos fazer a leitura de 1 Pedro 2,21, que diz assim: De fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Então a pergunta: de que maneiras você pode seguir de perto os passos de Jesus? Bem, então a gravura abaixo mostra como nós podemos fazer isso. Então Jesus, ele amava as pessoas e por esse fato, ele lia a palavra de Deus todos os dias para que pudesse estar capacitado. Quando ele tinha oportunidade, ele ensinava as pessoas a mensagem da palavra de Deus e também ajudava o próximo, tanto por meio de milagres ou alimentando, fazendo bem. Então, se você tem a oportunidade de fazer essas coisas, faça, que você está seguindo os passos de Cristo. Ponto 5. Esteja presente na celebração da morte de Cristo. Para saber o que aconteceu na primeira ceia do Senhor, leia Lucas 22, 14, 19 e 20 e depois converse sobre os pontos a seguir. Então, Lucas 22, 14 diz: Quando chegou a hora, ele se recostou à mesa junto com os apóstolos. O versículo 19 e 20, ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Então a pergunta: o que aconteceu na ceia do Senhor? Então a resposta: ele reuniu os apóstolos junto a uma mesa, pegou um pão, repartiu, pegou o vinho, repartiu, e juntos eles fizeram essa refeição. A segunda pergunta: o que o pão e o vinho representam? Então a resposta: o pão representa
o corpo e o vinho representam o sangue de Cristo. Jesus queria que seus discípulos realizassem a ceia do Senhor todos os anos no dia da morte dele. Por isso, as testemunhas de Jeová se reúnem todos os anos para relembrar a morte de Jesus da forma como ele orientou. Para aprender sobre essa celebração tão importante, assista ao vídeo e depois converse sobre o ponto a seguir. Então a pergunta: o que acontece na celebração? Então, como vimos no vídeo, na celebração a gente relembra o que Jesus fez por nós e como nós podemos mostrar gratidão por causa disso. Então, passo o pão, passo o vinho e a gente relembra o que Jesus fez por nós. Algumas pessoas dizem: tudo o que você tem que fazer para ser salvo é acreditar em Jesus. Então, como você usaria João 3,16 e Tiago 2,17 para mostrar que é preciso fazer mais do que isso? Bem, Tiago 2,17 fala que a fé sem obra está morta. E João 3,16, ali fala que nós precisamos exercer a nossa fé, como se estivesse exercitando a nossa fé. Então, os dois textos mostram uma atitude, uma ação, uma constância. Então, não basta apenas dizer que acredita, precisa mostrar que acredita. E somente consegue fazendo isso por ações, por atitudes, que está embutido em obras, né? Para que assim possamos realmente mostrar que damos valor a esse sacrifício. Resumo: mostramos que damos valor ao que Jesus fez por nós por exercer fé nele e por estar presente na celebração da sua morte. Revisão: o que significa exercer fé em Jesus? Então, a resposta, como vimos inicialmente, exercer fé significa que nós não mais vivemos para nós, mas vivemos para Cristo. E que toda atitude e decisões que iremos tomar tem que ser baseada na palavra de Deus. A segunda pergunta: como você gostaria de mostrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por você? Bem, então durante a nossa vida nós temos várias oportunidades. Uma delas é fazer a vontade de Deus, seguir os passos de Cristo por meio da palavra de Deus, ajudar o próximo e mostrar na nossa vida que nós somos gratos pelo sacrifício por meio de nossas ações. Terceira pergunta: por que é tão importante estar presente na celebração da morte de Cristo? Então a resposta: que na verdade essa foi uma ordem dada por Ele mesmo, fazer isso em memória de mim. Então toda vez que lá estamos presentes, demonstramos a gratidão que sentimos por esse presente que Ele nos deu. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim desse estudo, simples, fácil de ser entendido, compreendido, e que mostra para nós a importância desse sacrifício. Então, seja grato, demonstre na sua vida que você realmente é grato pelo que Deus fez por você. Tenham todos um excelente final de semana, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.